atleta era uma propriedade, ele era escravo do clube. Eu acho que a questão política é muito evidente e acho que se precisa discutir urgentemente no Brasil uma independência de fato da justiça desportiva. Isso que eu acho legal, sabe? Como provocações e irritações geram aprendizado. E eu acho que foi um retrocesso muito grande e quem perde mais é a audiência com relação a isso. Quem perde mais é o torcedor com relação a isso. Olá, olá! Bem-vindo a mais um Além das Linhas. Hoje, entrevista com o Andrei Kampf, para a gente falar de SAF, para a gente falar de liga aqui no Brasil, de direito desportivo, compliance, vários temas para lá de interessantes e importantes para o futuro do futebol aqui no Brasil. Lembrando, o nosso programa é trazido a você por kto.bet.br. Entra lá na KTO para dar um saborzinho a mais aí em vários campeonatos de futebol ao redor do mundo, mas também na NFL, voltando agora em setembro, a NBA em outubro, Fórmula 1 volta aí do Summer Break no final de agosto. Então entra lá na KTO e patrocina nosso programa. E lembrando também, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Se inscreva no nosso canal, a gente está crescendo aí semana a semana. Indique, claro, Além das Linhas para os seus amigos e inimigos também. Às vezes você quer passar para ir para o inimigo, para dar uma trégua, não sei. Todo mundo fala, indique para os amigos, indique para os inimigos também, indique para todo mundo esse programa. Se inscreva e vamos para a entrevista com o Andrei. A gente vai falar bastante aí sobre direito esportivo, mas foi uma entrevista que a gente também tocou em vários assuntos do jornalismo, né? Por exemplo, essa questão dos clubes não permitirem mais os repórteres no CT. O Andrei foi repórter há bastante tempo, até antes, né, da gente ter a TV Portão. O que é TV Portão? Você vai descobrir nessa entrevista daqui a pouquinho. Vamos para ela, então. Andrei, obrigado pela presença. Antes eu faço uma... Televisão é uma grande farsa, né? Depois eu faço a introdução e tal, mas a gente já vai para a entrevista para não perder ninguém aqui. Obrigado pela presença. Sei que sua agenda é super corrida. E é isso, vamos falar bastante de direito hoje. Eu fiz uma matéria de direito esportivo na faculdade. Ah, é? Eu não fui quase nenhuma aula. Mas já foi um privilégio. Eu não fiz nenhuma cadeira de direito desportivo. Mas era optativa, era no último ano. Meu professor, inclusive, lá em Ribeirão, Gustavo Assetti, chegou a ser presidente do Botafogo. Eu conheço o Gustavo. Gosto muito dele. Mas ele me liberou ali, sinal a lista, ia embora. Porque eu estava na ESPN já, né? Então acabou ficando mais confuso. Como já prescreveu isso tudo, foi em 2014, eu posso falar aqui de maneira tranquila. Não sei se administrativamente é o mesmo prazo, mas enfim. Andrei, obrigado pela presença. E me conta, você fez direito e jornalismo ao mesmo tempo? Quando a gente tem 17 anos, a gente tem energia para muita coisa, né? É um bom tempo da vida. Hoje eu já acho meio maluco, mas na época eu fiz jornalismo na PUC pela manhã e aí à noite eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal. E daí de tarde eu ainda encontrava tempo para fazer um estágio, em publicidade, completamente perdido, né? Eu saía de casa cedo, eu saía de casa às 6h30, pegava um ônibus até a PUC, pegava lá 7h15, começava a aula, saía, ia para o centro, onde tinha a agência que eu estagiei durante um ano e meio, na área de publicidade. E aí, à noite, no centro mesmo, eu estudava Direito. Daí, chegava em casa 11 e pouco. E aí você se formou nas duas? Daí, me formei nas duas. Só que o curso de jornalismo são 4 anos. São 4, Direito é 5. E o Direito Noturno na URGS são 6 anos. O meu também foi 6. Mas, acontece, tem gente que faz 7 também. 5,5. Como eu falei, no final foi mais tumultuado com a do ESPN. Mas, porque a grade ela é menor à noite. Então, tu tem tem que espalhar. Das 7 até as 10h30. O conteúdo acadêmico da manhã é um pouquinho maior. Então, a gente faz em 6 anos. Então, me formei em jornalismo 2 anos antes do Direito. Mas e aí, você se formou em jornalismo, não deu vontade de, vou trancar o Direito, ver o que acontece? Não, eu nunca quis trancar. Eu sempre achei que a faculdade de Direito me acrescentaria algo até para o jornalismo. Né? Eu comecei no jornalismo cedo, eu entrei num processo de seleção na RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul, e aí fiz um estágio de 1 ano e depois imediatamente fui contratado para ser repórter lá. E aí eu tinha faculdade, que era à noite, eu conseguia conciliar, só nas quartas-feiras, quando tinha jogo, eu não podia ir na faculdade, mas isso aí depois a gente sempre dava um jeito, sempre conversava e fazia alguma coisa, a atividade, conversava com o professor. E daí, nesses 2 anos de intervalo, eu investi bastante no jornalismo, e o jornalismo, tu sabe bem, né? A comunicação, ao mesmo tempo que ela te conquista, ela também te escraviza, né? A minha ideia era conciliar as duas formações, né? Eu queria trabalhar com a comunicação e depois investir no direito, fazer um mestrado, um doutorado. A minha ideia, até antes de eu sair do Rio Grande do Sul, era trabalhar com a promotoria.
Já estava fazendo um curso preparatório para isso. Mas depois eu acabei indo para a Globo e Nordeste, depois para a Globo São Paulo, e o jornalismo não me permitiu que eu investisse nessa área. Eu fui fazer o meu mestrado 30 anos depois, quase, 20 anos depois da minha formatura. Mas o jornalismo, ele apaixona e te absorve, principalmente a Uhum. reportagem, né? Os horários também, né? Porque o jogo, né, tu vive a agenda do esporte. Então essa agenda ela é muito maluca, ela Que te é a exige agenda do muito lazer das outras o pessoas. lazer das outras pessoas. Então a gente acaba ficando numa rotina assim maluca, não tem como tu te comprometer em fazer um mestrado toda sexta-feira e todo sábado, sabendo que se viaja muito na reportagem, tu viaja muito. Eu tinha épocas que eu ficava 6 meses do ano fora do Brasil, ou fora de São Paulo, né. Então eu não conseguia realmente conciliar com absolutamente nada, e até porque a Globo exigia uma exclusividade, né, não deixava eu trabalhar em outra área, em outro lugar que não fosse a reportagem, até porque sabia dessa Uhum. rotina de escala, dessa rotina de viagem. Como que funcionou isso? Porque você estava numa afiliada da Globo, que é uma das maiores do Brasil, a RBS, e aí você foi para a Globo do Nordeste de Recife? Foi, A de Recife é própria da é Globo ou é própria. afiliada? A Globo tem 5 emissoras no Brasil: São Paulo, Rio, Brasília, Minas e Recife, Tá. né. E daí eu fui para a Globo Recife, fiquei lá de 2003 a 2006, e 2006 eu vim para São Paulo. E aí em São Paulo você ficou na reportagem. Eu lembro de ver você no Globo Reportagem, Esporte e tal. isso. Na reportagem, eventualmente eu apresentava o Jornal da Globo, o Bloco de Esportes, mas o meu dia a dia era na reportagem. E como foi ser picado por essa musiquinha do direito de novo? Na verdade, Curti, eu sempre quis conciliar, né, como a gente estava Uhum. conversando, mas eu nunca tive a oportunidade. Em 2016 para 17, eu tive uma proposta de renovação na Globo, de contrato, com um percentual abaixo do que eu ganhava. Era uma época que a Globo estava passando por uma transformação grande, estava unindo Sport TV, Globo, GE, né, tornando tudo uma só Globo, como eles dizem. E aí, dentro desse processo de renovação, foi difícil, meio complicado, todas as outras tinham sido mais fáceis. Eventualmente se ganhava até um aumento real, então se ganhava a inflação. E naquele momento, a Globo estava com um processo novo e me ofereceu um contrato diferente, eu não aceitei. E aí a renovação veio por 1 ano. Aí me acendeu o sinal de alerta. Meus contratos eram sempre de 2 ou 3 anos, de 1 ano. Eu disse: "Olha, acho que está na hora de eu me mexer, porque o mercado realmente está mudando, né. A TV aberta está deixando de ser prioridade para o Grupo Globo, já tinha deixado de ser em 2017 para 2018. Já estava investindo muito no streaming, já estava investindo no Globoplay, até acho que a Globo demorou muito tempo para enxergar, deixou o Netflix chegar no Brasil e criar o hábito do consumidor muito antes, né, do que a Globo começou a pensar em investir no Globoplay, mas sentindo essa transformação, eu disse: "Olha, eu acho que vai acabar ano que vem. O que que eu vou fazer?" E aí eu disse: "Olha, eu acho que está na hora de eu conciliar o jornalismo com o direito". E aí eu fui olhar o que que eu podia fazer, porque eu precisava estudar de novo. Fazia 20 anos quase que eu tinha saído da faculdade, não façam conta nessa hora, mas assim, fazia muito tempo. Eu não sabia filosofia do direito mais, eu não sabia teoria geral do direito, eu precisava estudar, né. Eu tô rindo porque eu te entendo É, perfeitamente, assim, porque tipo, eu assim, já esqueci tudo. se a gente não estuda, se a gente Esquece, não né? convive, a gente esquece. O que que eu posso fazer? Deixa eu fazer uma especialização. Daí eu fui procurar especialização. E eu encontrei a especialização em direito desportivo, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E olha, Curti, a gente trabalha com esporte há muito tempo. Eu trabalhei 25 anos na Globo. Para mim, o direito desportivo era a justiça desportiva. Era o Uhum. caso do jogador expulso, E é muito mais amplo, né? é muito mais amplo, né? O direito esportivo ele conversa com o direito comercial, conversa com o direito trabalhista, conversa com o direito contratual, é muito maior. Mas para mim era aquilo. E eu fui olhar o programa do curso e disse: olha, isso me interessa. Deixa eu ver e deixa eu estudar. E daí eu fiz uma pós-graduação, imediatamente emendei num mestrado na área do esporte, mas voltado a direitos humanos. E realmente, 1 ano depois, eu tive uma conversa de renovação, as coisas não foram adiante, e eu já tinha feito a minha pós-graduação, eu achei agora a hora de eu investir nessa área do direito, conciliando com a comunicação. E aí, hoje você ainda divide as duas coisas, né? Porque você tem um blog no UOL Sim, sim. e eu acho sempre interessante porque sempre que estoura algum caso que tem um tecido jurídico no meio, sua matéria geralmente está na capa do UOL, né? Então, é um assunto que pouca gente fala, talvez pouca gente fale com propriedade e o público se interessa bastante, né? É bem legal isso que está colocando, por quê? Porque olha como é que é a cabeça da gente, né? Eu fiquei 25 anos trabalhando com jornalismo e distante do direito. E eu fazendo a pós-graduação em direito desportivo, eu acompanhava os professores, eles comentando um caso ou outro, eu dizia, mas isso seria uma boa notícia.
Mas isso é conteúdo legal. Por que o UOL não explora? Por que a Globo não explora? Pô, mas isso é uma baita história para contar. E aí eu pensei em criar o Lê em Campo, que é um portal de notícia voltada ao conteúdo jurídico no esporte, né? É bem específico. A gente trabalha com conteúdos em que direito e esporte acabam conversando. Porque não tinha absolutamente nada disso. Não. E aí O isso... marketing esportivo muito, Sim. né? Mas o direito desportivo não. Nada. E aí eu comecei a criar, daí chamei dentro da área jurídica, porque também era uma oportunidade de eu me colocar no mercado e me apresentar como advogado. Porque as pessoas me conheciam muito como jornalista, né? Ou as pessoas que me conheciam como jornalista, não me conheciam muito, mas me conheciam como jornalista e não como advogado. E aí eu chamei presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, advogado que ajudou a escrever a Lei Geral do Esporte, autores conhecidos, para criar um grande portal com conteúdo de referência dentro daquela área. E foi crescendo e chamando a atenção. E eu comecei a escrever também dentro desse blog e dentro desse portal. E aí as coisas começaram a crescer, mas a minha cabeça ainda era muito mais de jornalista, né? Então, essa facilidade que eu tenho em função da minha formação, não só acadêmica, mas da minha formação profissional, de escrever com simplicidade assuntos que são mais complexos, como o direito, acabou facilitando esse caminho, né? Tornando mais acessível a todos, não só a advogados, um conteúdo que interessa, que é a expulsão do atleta, quanto tempo ele vai ficar fora, por que no doping um atleta chega a ficar 2 anos banido, por que é tão grave o doping dentro do esporte, qual a relação que tem entre direito e gestão financeira, que tipo de crime um gestor pode ter que responder na justiça em função dos atos dele cometidos dentro da gestão do esporte. Tudo isso passa a ser mais fácil para eu contar em função da experiência que eu tive como jornalista. E o contrário, o que se aplicou? Quando você era repórter, o que o direito te deu de, entre aspas, vantagem? Eu acho que, assim, muito mais cuidado e atenção às questões. Eu sempre fui alguém, a gente estava até comentando aqui antes, né, antes de começar o programa, que eu sempre fui alguém que acreditei no especialista. Então, qualquer conteúdo que eu tivesse, eu procurava um especialista. Então, se eu ia falar sobre a transferência de um atleta que estava tendo alguma confusão, algum tipo de disputa jurídica, eu ligava para alguém para me informar. Se eu fosse escrever uma matéria sobre números no futebol, eu necessariamente conversava com um especialista dentro dessa área. Uma questão tributária, o tal clube está devendo muito e isso pode trazer algumas consequências jurídicas. Eu conversava com alguém. Eu acho que esse cuidado e essa atenção no direito, que o direito te exige, eu acho que foi uma ferramenta importante. Muito embora eu saiba que a apuração, para mim, é a regra número 1 do bom jornalismo. O bom jornalista, para mim, ele primeiro apura, depois segue adiante outros protocolos aí da comunicação. Mas eu acho que o direito me ajudou muito. Eu tenho uma visão de quem procurar quando tivesse algum assunto relacionando direito e esporte. Olha, eu preciso trabalhar isso com mais cuidado. Qual a área do direito que eu vou procurar? Que tipo de atenção que eu preciso ter? Nos últimos meses e todo esse tempo que você está especificamente não só com o portal, mas, como eu falei várias vezes, indo para a capa do UOL, e sempre que eu vejo eu faço questão de letra, porque é um assunto que me interessa, faz parte, né, da minha formação também. Qual que foi o tema que mais deu acesso, mais deu repercussão que você escreveu sobre? Robinho foi um caso que repercutiu muito. E aí também não é só desportivo, Não é só penal desportivo. também, né? É um assunto penal muito forte. E daí a gente trazia também para o aspecto desportivo, né? O que o clube pode fazer nessa hora? É possível contratar um atleta nesse momento? Não é possível contratar? Que tipo de prejuízo traz também em relação à conformidade, né? Que tipo de prejuízo institucional isso pode trazer? Mas o que mais chamava a atenção, assim, e o que realmente mais teve acesso, foi uma matéria do Robinho explicando os desdobramentos do caso quando chegou para o Brasil. O que a justiça brasileira poderia fazer? Ele condenado na Itália, se ele poderia ser preso ou não no Brasil. Se algum, se algum clube poderia contratá-lo naquele momento aqui. Isso repercutiu demais. A questão do Robinho, porque envolvia a questão de direito penal, né? De crime, de algo muito grave, que é estupro. Isso chamava a atenção de muita gente, muito além do esporte. Então, eu acho que essa matéria acabou repercutindo muito. Recentemente, é que eu me lembre, assim, de tu me perguntar, em que eu vi, me surpreendi assim, com o número de acessos. E o próprio UOL também fez o trabalho dos áudios e tal, Sim. então acho que era uma coisa que estava Verdade. Bastante em voga. Mas é interessante justamente por isso, né? Porque acaba não sendo só a área desportiva e foi um conteúdo que eu acho que na época que aconteceu com o Bruno, do Flamengo, não teve, né? Eu lembro que ficava
uma seara muito ambígua de algum time vai contratar. Claro que, pelo amor de Deus, né? Não, acho que nem caberia, mas essa questão desportiva, que não é a prioridade, claro, a prioridade é um fato, é um crime que aconteceu, acaba sendo mais delicado. Mas é interessante ver que existem desdobramentos que, às vezes, num primeiro momento, não tocam o esporte, mas acabam tocando, né? Isso que me chamou muito a atenção quando eu, naquele ano de 17 para 18, eu resolvi, olha, deixa eu olhar o que vai me interessar aqui no direito que eu possa conciliar. E daí o direito desportivo me apresentou justamente isso. Olha, direito desportivo criminal, como assim? Né? Direito desportivo comercial, direito desportivo trabalhista, como assim? Deixa eu entender qual é a relação do esporte com isso, né? E realmente tem aspectos em que o direito acaba cruzando, o esporte acaba cruzando com várias áreas do direito. E esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção passa a ser fundamental para se contar também uma história e se explicar essa história direitinho, né? Você falou da questão trabalhista. O regime trabalhista de um jogador de futebol é completamente diferente de alguém que trabalha numa farmácia, numa padaria, numa empresa. E eu acho que já foi pior para o atleta. É um exagero dizer que até a Lei Pelé, o atleta era quase uma propriedade do clube? De jeito nenhum. Eu acredito que até a Lei Pelé, 98, o atleta no Brasil, ele era propriedade de um clube. Era um regime quase escravocrata. Aí daí as pessoas vão dizer, mas o cara ganhava uma fortuna, onde já se viu? A gente fala de uma minoria. Quando a gente fala e pensa em atleta de futebol, a gente está falando de uma minoria. Uhum. A gente está falando de 2%, 1 a 2% no Brasil, que ganham mais de 5 mil reais. 1 a 2% dos atletas do Brasil ganham mais de 5 mil reais? Esses números estão meio desatualizados, tá? Mas assim, que seja 8, 9... Não passa de 5. Imagina Tá? Eu posso te garantir que não passa de 5% que ganham mais de 5 mil reais. Então tem 95% dos atletas que têm a realidade do trabalhador brasileiro. Qual é? De dificuldade, de falta de dinheiro, de dupla jornada de emprego, de desemprego. E esses atletas tinham a mesma lei que os atletas que ganham muito. Uhum. Mas mesmo os atletas que ganham muito, eles eram também uma propriedade do clube. É incrível a gente falar, mas até 25 anos atrás, até os anos 2000, porque a Lei Pelé é de 98, mas teve um tempo de adaptação, e a partir dos anos 2000 é que ela entrou em validade, se acabou com o passe no Brasil, o atleta era uma propriedade, ele era escravo do clube. O que acontecia? O Kurt jogava no Internacional, o Internacional tinha um contrato com ele, pagava todos os meses. Acabava esse contrato, se o Palmeiras não fizesse uma proposta que o Internacional topasse, o Kurt não podia jogar lá, mesmo acertando o contrato com o Palmeiras. Era o passe, né? Era o passe. Ou paga o passe ou o atleta fica aqui. Um presidente não se dá com um jogador, aí quando tem imprensa é mais difícil isso acontecer, o foco na Série A, na elite do futebol. Mas imagina um jogador da segunda divisão do futebol gaúcho, da segunda divisão do futebol pernambucano. Briga com o presidente, porque o presidente não gosta do jeito que ele caminha, ou não gosta que ele usa um brinco e brigaram. Não vou, isso aqui não me interessa, não vou vender esse cara para ninguém. Acabou a carreira dele. Encosta o cara e mata a carreira do cara. Matava a carreira do cara. É inacreditável. Tem casos concretos disso acontecendo. Sim, vários casos. Vários casos. E o que acontece? Como é que o futebol conseguiu evoluir tardiamente, mas evoluiu para se entender que o atleta não pode ser uma mercadoria. Lá em 95, tem um caso que talvez no direito desportivo seja o mais paradigmático, que é o caso do Bosman. Até se chama Lei Bosman. Que era um atleta que jogava no futebol belga, que terminou o contrato dele e ele conseguiu um novo contrato com um clube francês. Só que esse clube francês não entrou em um acerto com o clube belga com relação ao passe, para pagar o passe dele. O clube francês queria muito, o clube belga não tinha esse dinheiro e não conseguiu. E ele não estava podendo trabalhar. O que ele fez? Ele entrou na justiça, no movimento jurídico privado do esporte, não conseguiu ganhar, e ele entrou num tribunal europeu dizendo, olha, estão cerceando o meu direito de trabalhar. E estão cerceando a minha liberdade de circulação. Na Europa, tu tem isso muito forte, tu pode circular livremente. O esporte está dizendo que eu não posso trabalhar e está me impedindo de trabalhar por força de um contrato de um absurdo que é uma lei de passe, eu sendo tratado como mercadoria. Esse caso foi adiante, ele acabou vencendo o movimento privado do esporte, a FIFA entrou nessa história, e que diz o seguinte, é um absurdo. O atleta tem que ter liberdade para trabalhar. O atleta não é mercadoria. O atleta é um trabalhador com regras específicas, como você disse. Tanto que tem um contrato especial de trabalho desportivo, porque ele não é um trabalhador... Tem direito de imagem, direito de arena, é diferente mesmo. Em função das especificidades que se tem, ele tem até uma lei específica, né? Tem a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, que regulam essa atividade esportiva. Agora, o tribunal viu o óbvio que as pessoas estavam teimando em ver. Mas foi a partir da luta de um atleta belga, que talvez tenha sido o personagem mais importante para o jogador de futebol, para o trabalhador da bola de todos os tempos, que acabou com a lei do passe.
Daí, em função disso, isso repercutiu no Brasil e a Lei Pelé de 98 ela é também trabalhada em função dessa decisão do caso Bosman. Olha, esse problema vai chegar aqui. A gente precisa pontuar isso juridicamente no Brasil também. E aí veio a Lei Pelé que estabeleceu que, olha, temos que acabar com o passe, o atleta não é mercadoria e a partir de agora o atleta terminando um contrato, ele está livre para jogar onde ele quiser e onde ele puder jogar. Teve algum caso no Brasil, assim, de um jogador ficar travado num time e ele não querer negociar e, tipo, como se fosse uma casa que você deixa vazia? Ah, não quero vender, vai ficar lá vazia. Assim, até os anos 2000, vários. Eu não conseguiria agora te citar nomes assim, mas vários. Vários atletas que não conseguiram ir adiante. Eu podia te falar do Ronaldinho Gaúcho, mas é um caso um pouco diferente, quando o Paris Saint-Germain renovou com ele. Foi bem nessa contratou o Ronaldinho. O Grêmio perdeu um dinheiro grande, porque foi bem na transição do passe. O Ronaldinho esperou entrar em vigor, cair a lei do passe, e o PSG conseguiu levá-lo sem o Grêmio ganhar nada. Se o Grêmio tivesse feito essa transferência antes e não segurasse o Ronaldinho, o Grêmio teria ganho um dinheiro na transferência para a França. Como o Grêmio esperou e queria manter o Ronaldinho, veio o fim da Lei Pelé, aliás, o fim da Lei Pelé, o fim da Lei do Passe, a Lei Pelé, e o PSG conseguiu levar o Ronaldinho de graça para a França. Olha, aí também é o outro lado da moeda. Porque o que substituiu o passe na prática foi a multa contratual. A multa Que é um contratual. negócio que sempre existiu no direito, Exatamente. direito de contrato e tal. Mas a multa contratual, ela não foi... Não esticaram demais esse elástico? Não ficou uma coisa meio sem razoabilidade, assim, para meio que justamente virar o passe do jogador? O que aconteceu, né? Imediatamente veio a Lei Bosman, daí a Lei Pelé aqui, a grande discussão foi, vão acabar com os clubes de futebol. O clube de futebol vive da transferência. Não vão acabar com os clubes de futebol. O clube de futebol precisa se organizar economicamente, porque é um mercado que gira muito mais dinheiro além da transferência de jogador. Mas o que eles encontraram como caminho? Encontraram como caminho ampliar esse contrato. Os contratos eram feitos de 1, 2 anos, já que tu tinha o passe. O jogador está indo bem, eu dou um pouco mais para ele, vai mal, reduz o salário e pronto. Era assim que os clubes trabalhavam. Então vão aumentar o contrato, fazer de 5 anos e estabelecer uma multa contratual para eu ganhar com essa transferência. Então no futebol, é dos raros casos em que tu escreve um contrato para ele não ser cumprido. Porque o clube É muito louco isso. Porque o clube quer que alguém vá lá e pague para ele ganhar e ter um retorno econômico pelo trabalho daquele jogador e pelo investimento do clube. Então, os contratos funcionam dessa forma. Eles esticaram para até 5 anos, estabelecendo uma multa contratual e também criaram mecanismos importantes, né? O mecanismo da solidariedade, o mecanismo de indenização por formação, que é o seguinte, o clube que forma o atleta, né, que o atleta passou pelas categorias de base do clube durante todo o tempo, ele tem direito a 5% de toda a transferência e valor econômico que aquele jogador gerar. Então, são instrumentos que o movimento privado do esporte encontrou para botar nos seus regulamentos privados para proteger a economia do clube. Agora, com relação à razoabilidade, que essa é uma pergunta importante que está tendo até discussão na Europa agora. O Brasil tem um modelo que pode servir de exemplo para o mundo, que é 200 salários para a transferência no Brasil e para 2.000 salários, aliás, se o clube pega e rompe o contrato nacionalmente, o clube pode estabelecer por contrato uma multa de até 2.000 vezes o que ele ganha. Então é isso que um outro clube paga para indenizar o clube que tem o contrato, até 2.000 vezes. Se o atleta resolve sair aliás, se o clube quiser demitir o atleta, isso é um absurdo. Paga 200 vezes o contrato, o salário. Até 200 vezes pode estar estabelecido. Não sei se eu fui claro. Sim, se o clube mandar... A questão é que existe uma disparidade entre o clube romper o contrato e o jogador e o atleta para ir para outro clube. Se o clube rompe o contrato, é 10 vezes menor a Exatamente. Tu resumiu muito bem, muito melhor do que eu, mas é isso. Então o clube pode botar 10 vezes, 200 vezes o salário e pagar o atleta, se ele quiser mandar embora. Agora, se o atleta quiser romper, ele pode colocar em contrato até 2.000 vezes para a negociação brasileira, nacional. Se for internacional, é livre. Mas aí se tem um critério razoável e proporcional. Na Europa, por exemplo, tu não tem esse critério. Se quiser colocar 1 bilhão de multa... Tu coloca. As duas partes compactuam ali, acertam, de boa fé, o objeto é lícito e tudo bem. Se estabelece desse jeito. No Brasil, não. No Brasil, tu tem um limite para transferências nacionais. Eu peguei o celular aqui para abrir a calculadora. Então, vamos supor que o salário de um atleta seja... O salário de um atleta subindo da base, uns 50 mil? Mais. 100 mil reais. 10 mil. Então, vamos fazer uma conta aqui que a minha formação é direito, a sua é direito e jornalismo, não temos formação de exatas. 2.000 vezes, né?
Sabia fazer isso mais fácil com notação científica. 20 milhões. É um pouco por aí, né? Quando um atleta da base que está subindo, às vezes vê um clube europeu e quer trazer e quer pegar, 20 milhões. Geralmente fica proporcional. Né, para clube do exterior, não tem. Ele pode estabelecer do jeito que ele quiser. Ah, tá. É só para clube só para do clube próprio nacional. Brasil. Do Brasil. Tá. Então, para clube do Brasil, tu tem esse limite de Até 2 mil faz vezes. sentido porque protege a formação. Indústria nacional, vamos dizer protege a formação. Na Europa não se tem isso. E se está discutindo isso agora de uma maneira muito séria, porque a FIFA perdeu mais um processo que pode ser emblemático, como foi o caso Bosman. É do Diarra? Do Diarra. Tá. O Diarra também foi impedido de trabalhar no outro clube, porque esse clube não quis pagar a multa contratual. Então, Por isso que eu estava falando do passe, eu estava com isso na cabeça, porque a multa contratual virou meio que o passe e a FIFA colocou um transfer ban nisso, não colocou? Daí assim, não paga, tem o transfer ban que te impede de fazer qualquer tipo de negócio e registro de negócio. Não te pede de contratar, mas te pede de registrar. Tá. Então, o Tribunal Europeu, de novo, diz o seguinte, não, é um absurdo. Como é que uma entidade privada, como a FIFA, impede um trabalhador de trabalhar? Ela não pode. Esse contrato é válido ou não? Eu não sei. Manda para a justiça discutir. Mas o certificado de transferência, a homologação da transferência, a FIFA é obrigada a dar. Então vai jogar no outro clube e vai para a justiça depois discutir a multa, se a multa é razoável e proporcional. E também nessa decisão do Tribunal Europeu, eles colocam que a falta de critério para estabelecer a multa é um absurdo, que esse critério precisa ser razoável e proporcional, que a gente tem no Brasil. Tá? Então, eu acho que o modelo brasileiro poderia servir como um parâmetro para se estabelecer isso também na Europa. Só que no Brasil não se tem para transferência internacional. Talvez essa discussão venha para cá também, né? Porque tudo que acontece na Europa, no futebol europeu, acaba se espalhando para o mundo. Bom, o Campeonato Brasileiro tá para lá de interessante em relação às vagas para Libertadores, o título está completamente aberto também. E aí a gente traz aquela promoção saborosa para você, para dar um tempero a mais nas suas múltiplas, que é a chance extra. Já fez uma prova na sua vida, faculdade, no colégio, que faltou uma questão para você gabaritar? Eu também não, sempre passei longe disso. Não, na verdade, teve momentos que eu era... Uma só, não, né? E aí a gente tem a chance extra aqui, que é o seguinte. Uma múltipla com 3 seleções no mínimo aí para o Brasileirão. E se você errar uma delas, você tem uma chance extra de até R$25. Então entra agora mesmo lá em kto.bet.br. Aproveita essa promoção do chance extra, não esqueça de colocar o tiquezinho ali para participar e consulte termos e condições. Lembrando sempre, apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Agora, a gente volta para a entrevista. Tira uma dúvida minha, que às vezes eu estou jogando videogame, estou jogando FIFA, o contrato máximo que dá para colocar é 5 anos. É uma regra isso ou é costume? 5 anos. Tá. Porque na NFL, por exemplo, o Patrick Mahomes, que é a cara da liga, o contrato dele é de 10 anos. Pois né? é. Mas no futebol estabeleceu-se 5. 5 anos. De 3 meses a 5 anos. 3 meses mínimo, 5 anos máximo. E aí não pode passar disso? Não. Pode depois renovar com o atleta. Se passou 3 anos, você pode colocar mais 5, por exemplo. Isso. É o que os clubes fazem. Né? Normalmente o clube faz, ele não espera 5 anos para renovar com o atleta. O atleta está bem, ele vai lá e renova com 4 por mais 5 para garantir essa indenização. Entendi. Por quê? Porque 6 meses antes de terminar o contrato, esse atleta está liberado para fazer um pré-contrato com outro clube. Justamente para facilitar o caminho dele para trabalhar, para ele não ficar 6 meses sem trabalhar, sem poder jogar futebol. Vou perguntar também outra curiosidade que eu tenho para alguém que está no meio. Por que a expressão justiça comum ela é tão demonizada no esporte? Porque eu me formei em direito ou não tem a ver com a parte desportiva jurídica? Me parece algo tão natural, tipo, se existe um conflito, a lide, olha só, eu estou resgatando todos os termos que eu usava há 20 anos. Me parece algo tão natural e no esporte parece que demonizou isso de um jeito, tipo, não, porque se eles for para a justiça comum, aí o pau vai comer. Por que é tão problemático isso? É do esgotamento de instância, outro termo que eu acabei de lembrar, não sabia que eu lembrava esse termo, ou para meio que proteger interesses? Por que é tão demonizado isso? Eu também acho que qualquer questão que gera discussão, se tem um fórum adequado para discutir, que é a justiça. Eu acho uma coisa, o Kurt acha outra, a gente não consegue se entender através do diálogo, vamos perguntar para alguém imparcial o que é que está certo. Mas acontece que o esporte ele tem algumas especificidades. Uma delas é a celeridade. As questões precisam ser resolvidas no intervalo de 2, 3 dias. Tem um jogo na quarta e um jogo no domingo. Então isso exige uma celeridade, exige que seja julgado rapidamente. E tem uma especificidade, que são as regras privadas do esporte que também precisam ser analisadas. Um juiz comum, de um tribunal comum, muitas vezes não conhece sequer a Lei Geral do Esporte.
que é uma lei estatal. Quando muito, o que traz o estatuto da FIFA, o que traz o estatuto da CBF, o que traz o contrato especial de trabalho desportivo. Então, essa especialidade e essa celeridade fazem com que, de maneira inédita, a própria Constituição brasileira reconheça a legitimidade da justiça desportiva para questões de competição e questões de organização. Então, tem lá no artigo 217, não é uma vedação a buscar a justiça comum, porque isso seria inconstitucional. Todo mundo tem o direito de procurar a justiça no Brasil, inclusive quem trabalha dentro da área do esporte. Mas primeiro precisa procurar a justiça especializada. Tá. Então, se procura primeiro a justiça especializada para tentar resolver essa questão, e se não resolver internamente, vai para a justiça comum. Mas o que tem sido o entendimento da justiça comum? A justiça privada, essa justiça desportiva, ela tem competência para resolver essas questões. Então, ela raramente vai mudar uma questão envolvendo o esporte. A gente teve recentemente, na época da pandemia, até uma polêmica grande, porque se discutia o seguinte, essa questão de saúde pública, será que é a justiça desportiva que tem que julgar ou não é a justiça comum que tem que julgar? Que envolve questões além do campeonato. A matéria é mais ampla. Então, teve muito uma questão de competência, de análise de competência aí. Agora, a justiça esportiva ela tem essa especialidade, eu acho que isso é importante, e a gente pode até usar, eu gosto de usar esse exemplo, porque assim, imagina se a gente não tivesse isso e um juiz de primeira instância pudesse parar um campeonato de futebol por causa de uma polêmica do VAR, por exemplo. Imagina se a gente levasse para os 500 juízes que tem em São Paulo, todo torcedor ou todo clube para uma justiça comum, a questão do VAR, olha, tem que se analisar isso aqui, eu estou entrando... A celeridade esquece. Ia parar o campeonato por meses. Todos os campeonatos iam ficar com asterisco, né? Então ia terminar o campeonato com asterisco para ser julgado todas as questões que podiam mudar o resultado do jogo. Então, assim, eu acho que se precisa preservar a justiça desportiva. Em casos excepcionais, ainda se tem o direito de procurar a justiça comum. Quem são os juízes do TJD, do STJD? É uma coisa que acho que muita gente não... Não, são indicados, tá? Tu tem, dentro do TJD de São Paulo, tu tem uma lista de juízes que podem ser indicados. Eles são indicados pelo Sindicato dos Atletas, de auditores, né? São indicados pelos Sindicato dos Atletas, alguns sindicatos dos árbitros, federações, clubes também indicam. Mesma coisa acontece no STJD, que é da CBF, ou então no STJD do vôlei, do basquete. Se tem, dentro dos regulamentos privados, os critérios para se selecionar. Então, o critério é saber jurídico. Tá? Não precisa ser necessariamente formado em direito. Tá. Saber jurídico, que é muito amplo, eu acho um problema. Tá? Eu acho que a questão política ainda é muito forte, que eu acho um problema. Porque, putz, aí é complicado. Qualquer coisa pode ser saber jurídico. Exatamente. O saber jurídico pode ser. Eu li um livro sobre direito. Eu tenho saber jurídico. Eu acho que a questão política é muito evidente. E acho que se precisa discutir urgentemente no Brasil uma independência de fato da justiça desportiva. Hoje a justiça desportiva no Brasil, falando em futebol, tá? E nas outras federações também, mas no futebol, ela é financiada pela CBF, a justiça desportiva, que é um jurisdicionado. Então, o tribunal que é financiado pela CBF julga questões do futebol, onde muitas vezes a própria CBF é uma das partes. Parte, sim. Isso aconteceu há um tempo, lá no início dos anos 2000, uma grande discussão com relação ao movimento olímpico e o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância do movimento jurídico privado do esporte. Da Suíça, né? Na Suíça. Tá. Então, por exemplo, a gente discute uma questão interna. Um atleta discute com um clube, daí eles vão dentro do movimento privado. Cada federação tem as suas regras, a FIFA tem, a UEFA tem, se discute. Então, no futebol, lá na UEFA, e o atleta não ganha, ele tem direito de recorrer à Corte Arbitral do Esporte, que é a última dessa cadeia jurídica do movimento privado do esporte. E aí, esse atleta perdeu o caso que era para a Federação de Hipismo, ele era um cavaleiro, e ele disse, não, isso aqui está errado. Não se respeitou o meu direito ao contraditório e o processo não teve transparência. Onde já se viu? Olha o que traz a Corte Europeia de Direitos Humanos, o que traz os Tribunais Europeus de Direitos Humanos. Eu tenho direito a me defender, a apresentar o contraditório e a transparência dentro do processo. E mais, esse tribunal não é independente, disse o cavaleiro. Não é independente porque quem financia esse tribunal são as federações. E a federação está sendo julgada. Qual a independência desse tribunal? Daí foi para o Tribunal de Direitos Humanos que disse, olha, realmente, manteve a decisão, mas disse, olha, o tribunal precisa mudar. Não há independência desse tribunal, uma vez que é financiado pelos órgãos de esporte, pelas federações esportivas. E aí o CAS teve que mudar. Ele criou o ICAS, que é um fundo que financia esse tribunal. E organiza, e cria as regras, e torna ele independente.
No Brasil tem que se criar. Por que não se cria no Brasil um fundo em que 0,1% de toda a transferência internacional financia esse tribunal e esse tribunal é independente, se criando um conselho até para indicação dos auditores? Aí tu vai dar mais legitimidade para esse movimento privado. Acho que a gente tem evoluído muito, acho que a gente tem julgados muito interessantes, recentes e muito interessantes com relação à defesa de direitos humanos, combate ao racismo, homofobia dentro do esporte brasileiro. Mas ainda acho que essa questão da independência é muito importante. E muitas vezes eu tenho dificuldade de defender a justiça brasileira, desportiva brasileira, quando as pessoas apresentam esse critério, porque realmente a legislação brasileira, a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, trazem que a justiça desportiva é um órgão independente. Mas eu não consigo enxergar a independência com dependência econômica. Eu acho aí uma grande contradição. Faz sentido. Existe algum tipo de quarentena para alguém ser auditor do TJD? Nenhuma. O cara pode ser um dirigente e no dia seguinte ele ser auditor. E no dia seguinte ele pode voltar a ser dirigente. Essa conta não fecha. Por isso que tu precisa de um órgão para regular também esse tipo de... Qual é a postura? Qual é o nosso código de ética? Que tipo de quarentena? E outra coisa que também, quando a gente fala em profissionalização e independência, a gente precisa remunerar esses auditores. Eles não são remunerados? Não são remunerados. Né? Então, são auditores que trabalham para a justiça desportiva e não são remunerados. Então, no momento que tu quer um tribunal independente, tu quer um tribunal imparcial e que seja mais profissional, tu precisa remunerar. Qual o volume de trabalho de um auditor, assim? Vai depender do campeonato, mas no campeonato nacional, quando está tendo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, agora é grande. Ele participa de 2 a 3 sessões por semana, então... 2 a 3, mais de 3 horas por semana dedicado a isso. Fora o tempo que ele vai dedicar para analisar o processo, para fazer a defesa, né, para apresentar uma petição, né, tudo isso. E a gente está num momento também de que está escancarando, eu acho, má gestão, dívida dos clubes e tudo mais. O direito esportivo não é só doping e punição de atleta irregular, etc. Tem a parte do compliance que está muito forte agora também, né? Ainda bem, né? A gente já tem dentro da lei da SAF uma questão de governança muito importante. A nova Lei Geral do Esporte, para mim, ela é revolucionária nessa questão da corrupção no esporte, porque ela tipificou o crime de corrupção privada no esporte. Até 2023, quando essa lei foi sancionada pelo presidente Lula, a corrupção privada não era crime no Brasil. Corrupção privada no esporte não era crime. Tanto que a gente teve presidente e ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol punido nos Estados Unidos e condenado nos Estados Unidos, preso nos Estados Unidos, e outro que foi condenado lá solto no Brasil. A corrupção privada, nesse caso, seria... Desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro para uma vantagem indevida. Indevida, vantagem indevida. Eu pego, faço um negócio e parte desse dinheiro fica para mim. Tá bom. Isso não é transparente. Então, há uma corrupção, um desvio dentro da entidade privada. O famoso Caixa 2. Caixa 2. Não era, no Brasil, crime. Até 2023. Então, aqueles dirigentes todos que no escândalo do FIFA Gate em 2015 foram presos, condenados e julgados nos Estados Unidos, porque a corrupção privada é crime nos Estados Unidos, no Brasil não foram. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu sou um presidente de um clube, vamos citar, de Manaus, sou presidente do Remo, nada contra o Remo, só um exemplo bem longe de São Paulo para não dar problema. E aí eu vendo um atleta para o Clube Brugge da Bélgica. E aí eu falo para eles, vai ser 10 milhões, mas 2 milhões na minha conta para eu liberar. Corrupção privada. Isso não era crime? Não era crime no Brasil. No Brasil até 2023? Não, até 2023 não era crime. Nossa. Não era crime. Porque a justiça entendia a autonomia esportiva e liberdade de associação, isso tinha que ser discutido internamente. O conselho interno vai lá, avalia, analisa e qualquer coisa tira o presidente. Afasta o presidente. Mas se não tiver essa organização interna, já não tem nada a ver, não envolve dinheiro público na história. Então, o poder a corrupção era só do poder público. O poder público saía e lavava as mãos. Hoje não. Hoje o Ministério Público pode agir porque a corrupção privada passou a ser crime. Então, essa é uma revolução importantíssima, que te exige, obviamente, a tu ter mecanismos internos de proteção, como conformidade, como compliance. Isso é um atenuante. Se eu tenho um projeto de conformidade dentro do meu clube, dentro da minha instituição, que cria fluxos de trabalho, que cria uma transparência, é muito mais difícil ter corrupção. E se tem corrupção, eu consigo apontar onde está. E aí eu, como gestor, chego e uso. Olha, eu criei todos os métodos, todos os mecanismos de proteção interna eu tinha. Só que aconteceu a corrupção aqui e não chegou em mim. Eu não tenho responsabilidade. Muito embora a lei traga que a responsabilidade é do gestor. Ela é subsidiária, quer dizer, independentemente de acontecer alguma coisa, o gestor é responsável. Mas isso, obviamente, vai ser objeto de defesa
desse gestor que está sendo analisado por crime de corrupção privada. Então, a gente teve esse avanço muito grande na regulação do esporte dentro desse movimento. A lei da SAF também traz necessidade de governança. Então, a gente está avançando, ainda a passos lentos, mas a gente está avançando. Só para ter uma ideia, em 2018, quando eu saí da TV e comecei a trabalhar com conformidade no esporte, eu cheguei para muitos presidentes de clubes, grandes clubes, tá? Da primeira divisão do futebol brasileiro, para presidentes de federações, e dizia, olha, a gente trabalha com conformidade, a gente trabalha com compliance. O compliance, a tradução seria conformidade. Tá. Agir em conformidade. Conformidade com o quê? Com as leis que trazem o Estado e com as regras privadas do esporte. Então, se eu estou no futebol, com o estatuto da FIFA, os códigos internos da FIFA, o código da CBF, o próprio estatuto do clube e os códigos do clube, códigos internos do clube. Então, a gente está trabalhando com isso e vocês precisam fazer por uma questão moral. Vocês precisam fazer porque precisam fazer o que é certo, porque é o certo. E porque a regulação está mudando. Vai exigir de vocês também conformidade. E também porque é um ativo econômico importante. Isso vai atrair clientes. Hoje tem empresas que querem se relacionar dentro do esporte com clubes organizados. O patrocinador, por exemplo, vai querer que está tudo em dia, que não tenha nada caixa 2, que não tenha nada bagunçado. Cada vez mais. Né? Ainda é muito lento, a gente queria que andasse um pouco mais rápido, mas está andando. Muitos dirigentes me diziam, não, mas o que é compliance? Primeiro me perguntavam o que é conformidade. E depois que eu sabia dizer, não, isso não vai funcionar no esporte. 2018. Não vai funcionar? Isso não vai funcionar. Por quê? Por causa da cultura do esporte. Porque como não era crime ainda, e se tinha uma cultura arraigada que o esporte não tem esse fluxo de contratação, tu não pode desenhar um fluxo de política interna com relação à base, como a gente vai organizar a base, de gestão de crise, de contrato de patrocinador, não vai funcionar, porque as coisas são diferentes. Aqui o clube é associativo, o sócio cuida de cada casinha, cada box tem um sócio que cuida, sabe, um conselheiro. Então, muitos diziam que não ia funcionar. Mas sabe o que eu acho doido, Andrei? Que o modelo jurídico do clube é de uma associação, isso tem 200 milhões, está lá no Código Civil, não é uma coisa assim, tipo, só o clube de futebol tem conselho administrativo, secretário, e me parece que pela cultura foi criado uma aberração jurídica da associação esportiva, que nunca existiu específico, né? É uma cultura diferente. Eu estou errado, mas não é isso. É isso, não é? Tanto que depois, assim, e o legal é que em pouco tempo a gente começou a fazer projeto de conformidade para algumas federações, para clubes do futebol brasileiro. E a CBF também tem um departamento de compliance que precisa evoluir, está evoluindo agora com a nova gestão, está se avançando. A FIFA tem um summit sobre compliance, mas é de 3 anos para cá. É a partir de 2023 que eles começaram. Da FIFA é importante eles terem, claro, né? Porque... mas olha como isso que eu acho legal, sabe? Como provocações e irritações geram aprendizado. Em tudo. A gente vai ter vários exemplos no basquete também de mobilização de atletas, como os atletas entraram e começaram a fazer parte da organização dos campeonatos, da NBA. É a mobilização de atleta. E um escândalo também gera isso. 2015, FIFAgate, gerou um escândalo tão grande que a FIFA precisou se organizar internamente. Criou um comitê de ética e só a partir de 2015 que dirigentes foram condenados e afastados da FIFA por movimento privado por corrupção, por exemplo. Até 2015 não se tinha um caso de um dirigente da FIFA afastado de qualquer federação, federação de Gana, federação do Uzbequistão, federação de qualquer país. Ninguém era afastado dentro de uma investigação interna por corrupção ou por gestão temerária. Era um regime de impunidade total. Total. Né? A partir de 2015, para até dar uma resposta global, institucional, eles criaram comitês de política de gestão para isso, de conformidade. Então, isso foi avançando. Então, de 2022, se criou já o primeiro Summit de Compliance. Então, quer dizer, está se avançando, está se discutindo isso no esporte. Ainda é devagar, tem muitos clubes que ainda têm resistência. Mas hoje eu digo o seguinte, tanto que, essa é uma história curiosa, em 2018, quando eu falei com um dirigente sobre conformidade, o processo estava andando num grande clube brasileiro, eu disse, olha, vocês têm que fazer isso por uma questão de moral, fazer o certo porque é certo. Depois por uma questão legal, porque... Pode dar problema. Pode dar problema. E depois financeiro, imagina. Financeiro. E por uma questão institucional. Isso vai atrair investidores. Então, eram 4 motivos. Cara, não vamos fazer. Mas não vamos fazer por quê? Porque custa dinheiro, porque quer manter suas... Eu não vou falar vantagens devidas, mas o seu poder absoluto. O seu poder absoluto. Manter a cultura administrativa do clube, como é. Né? A gente fala, depois a gente pode até, se tu quiser, a gente avançar sobre modelo associativo e modelo empresarial, vantagens e desvantagens. Era a minha próxima pauta, a gente falar de SAF. Mas assim, então ele quer manter uma cultura. Né? E mudar essa cultura realmente é difícil. Pô, tu entra num grande clube, vai desenhar uma política de contratação de base. É difícil.
Tem muita gente dentro do clube envolvida com as categorias de base. Né? Um conselheiro cuida da categoria sub-15, o outro conselheiro da 17, e tu vai criar uma política para todo mundo. Sabe? Então, é uma discussão difícil. Então, para mudar essa cultura era muito complicado. É quase como um feudalismo, né? E assim, e daí tu vai mudando aos poucos. Tu não vai conseguir... Tu implementa um compliance numa instituição, pode ser que tenha problema depois nessa instituição, porque tu não consegue implementar em 6 meses um projeto de conformidade. Tu vai mudar uma cultura ao longo do tempo. E o fundamental é que quem tem a caneta siga essa cultura. Não adianta a gente estabelecer políticas e o gestor chegar e dizer, não, tá aqui o relatório do compliance, está dizendo para não fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Ele tem a caneta, ele vai resolver. Né? Então, mas essa política eu acho que a gente está avançando. Daí, só para complementar a história, deu um grande escândalo no clube brasileiro, que a gente tinha conversado. Tão logo deu as manchetes nos jornais, o cara me manda uma mensagem, lembrei de ti. Daí, o que foi? Daí ele me manda a manchete do que aconteceu naquele clube. Porque realmente os dirigentes acabaram tendo que responder a um processo bem sério. Né? Por quê? Porque não se organizaram. Né? Se tem responsabilidade ou não, a justiça vai dizer, mas porque não se organizaram da forma que poderiam se organizar. Então, assim, eu digo que hoje conformidade não é só mais uma questão moral e uma questão de captação de recurso e evitar a corrupção, é uma questão de sobrevivência. Se não tiver mais conformidade de acordo com o que traz a legislação brasileira e de acordo com o que traz os regulamentos privados do esporte, tu não vai sobreviver. Tu vai ser afastado e tu pode ser preso. SAF é garantia de sucesso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que esse é um mito. Sempre que eu posso conversar com profissionais que trabalham mais nessa área, a gente teve o Eric Betting aqui, eu fiz a mesma pergunta para ele, porque eu acho que criou-se um mito, bom, e o Vasco está aí para provar o contrário, né? Mas criou-se um mito de que é uma fada madrinha que chega e fala, olha, todos os problemas estão resolvidos, dinheiro, pá! E dinheiro não soluciona problema. Antes de se definir pela associação ou pelo modelo empresarial, porque o que tu vai fazer? A SAF ela é uma mudança na natureza jurídica. Tu deixa de ser uma associação que tem muito benefício de ser associação, principalmente fiscal, tributário, e tu passa a ser uma empresa com todas as responsabilidades que tem da empresa, inclusive a falência. É muito mais difícil tu quebrar um clube associativo do que tu quebrar uma empresa. Muito mais fácil quebrar uma empresa. Mas aí, ao mesmo tempo, só pegando esse gancho, na Europa, se o clube, como entidade privada, como empresa, quebra, tem uma punição. Claro. No Brasil, se uma SAF quebrar, o time pode ser rebaixado, por exemplo? Claro. Mesma coisa. Mesma coisa. Daí é o seguinte, daí tu organiza o clube no modelo empresarial. Agora, se tu não tiver uma gestão profissional, não vai funcionar. Então, antes de se discutir troca jurídica da empresa, troca jurídica do clube, do modelo associativo para o empresarial, a gente precisa discutir profissionalização. Agora, eu acho particularmente, eu converso muito com o Mansur, que é um dos idealizadores, o cara que criou, junto com o Ricardo, a lei da SAF, eu sempre discuto com eles dizendo, não é pode pilim-pim-pim, como tu está dizendo, né? Fiz a migração jurídica, deixei de ser associação, passei a ser empresa e pronto, seus problemas acabaram. Não é. Acho que tem uma série de questões que precisam ser analisadas. Quem vai comprar? Uma grande diligência de quem vai comprar. Quais as nossas vantagens? O que a gente precisa preservar do clube como patrimônio? Precisa preservar hino, cores, o que a gente não abre mão? O que a associação mantém o controle? Tem que ter uma série de discussões internas necessárias. Mas faz a migração, precisa se saber qual o modelo de gestão que vai se implementar. Agora, o que eu acho que é mais fácil no modelo empresarial, no modelo de empresa, é a profissionalização. Porque no momento que o CURT é o dono e ele tem a caneta, ele estabelecer processos que vão profissionalizar a gestão é muito mais fácil do que num clube associativo, que vai ter que discutir com o CURT, com o Andrei, com o Marcelo, com a Manuela, com a Patrícia. Ele vai ter que discutir tudo isso quando vai implementar um processo de gestão profissional. Porque ele vai ter que chamar os associados, ele vai ter que chamar o conselho, ele vai ter que negociar isso. Então, o processo ele é mais lento, ele é mais demorado de profissionalização no modelo associativo. Agora, pode ser. O Flamengo hoje é um clube bem administrado. E associativo, vai continuar assim. O Bandeira comprou muita briga. Foi ele quem fez esse caminho de profissionalização do Flamengo. Foi ele quem acertou o Flamengo em termos de gestão, em termos de organização interna. E não conseguiu se reeleger por causa do resultado desportivo. Olha como é o futebol, como é o esporte, né? O resultado desportivo acaba sendo sempre decisivo. Então, a gente tem clubes associativos que conseguiram se organizar e você trouxe bem exemplos de clubes que se tornaram empresas e foi uma grande tragédia. O Vasco está num problema sério, o Figueirense se tornou empresa, também se tornou um problema sério, teve que voltar a ser associação, agora é empresa de novo, e clubes que podem, obviamente, fechar e acabar
em função de uma administração ruim no modelo empresarial. Porque tem a questão do lucro, porque eu imagino quando eu penso em SAF, por ser uma empresa precisa dar lucro. O cara não vai colocar dinheiro aqui simplesmente porque ele ama sei lá, o São Paulo, que não é SAF, por exemplo, dá um exemplo do time que eu torço. Eu amo São Paulo, eu tenho muito dinheiro, eu quero perder dinheiro aqui, se tiver prejuízo, tudo bem, porque eu amo São Paulo. E o clube associativo não necessariamente ele precisa dar lucro, né? Muitas vezes não dá, inclusive. Então, eu acho que isso traz vantagens e desvantagens para os dois modelos. Porque a SAF, por exemplo, pode virar, e existe uma discussão em relação ao Botafogo e ao Bahia especificamente, o termo americano é esse, farm system. Pode virar uma colônia de times europeus. E então, por exemplo, se eu fosse torcedor do Bahia, embora o time esteja muito bem nessa fase, é uma das melhores fases do Bahia nos últimos anos, talvez décadas, mas eu teria medo de, o time vai bem, o que impede do City de, pescar metade do elenco e levar embora? Nada. Né? E no clube associativo é uma unidade, né? Existe uma soberania, vou falar uma palavra que está na moda, existe uma soberania. Então, eu acho importante a gente discutir esse tema justamente por isso, porque criou-se, acho que esse mito da SAF ser solução para tudo, porque existem exemplos bem-sucedidos, né? Acho que os principais agora é o Cruzeiro e o Botafogo. Né? E se a gente for olhar a realidade do mundo, a tendência é essa. A gente não pode contrariar o mundo, né? Se a gente pegar a Premier League, todos os clubes times, são empresas. A NFL é a mesma coisa, a NBA é a mesma coisa. Então, os clubes são empresas, mas precisam ser bem administradas. Quem é o dono? E o dono pode, eventualmente, vender para alguém que não seja um bom administrador. E o que tu vai fazer? Que controle tu vai ter? Eu acho muito legal o modelo, agora está me faltando, mas tu vai saber, da NFL, de um clube que se tornou empresa e quem administra são os sócios, são os associados. São os Packers. Os Packers é o único dos 32 times que não tem um dono, que é um conselho, os torcedores são acionistas, vamos dizer assim. Esse é um modelo muito legal que, inclusive, eu apresentei para um presidente de clube. Eu acho que é um modelo perfeito para o Corinthians, por exemplo. Eu apresentei para esse modelo para um grande clube brasileiro, que não é o Corinthians, um outro grande clube brasileiro que o presidente está analisando. Porque eu acho que pode ser um modelo para um clube que quer continuar administrando. E tem uma grana e precisa de uma gestão profissional. Vai ter chance de captação de recursos, vai ter chance de gente botar dinheiro e vai ter que se administrar de maneira correta. Pode ser um modelo muito interessante para grandes clubes do futebol brasileiro, que tenham torcida. Aí pode ser um modelo interessante. Tem um caso peculiar, um pouco um caso concreto aqui, e nosso produtor aqui, o Gui, trouxe antes da gente fazer o programa, que é do Cauê Furquim, jogador da base do Corinthians, que foi para o Bahia, a multa de 14 milhões, a multa nacional, mas como a gente sabe, o Bahia faz parte do Grupo City e nada impede que o Bahia seja um proxy, vamos dizer assim. Não que a gente possa afirmar isso, mas existe a chance, e é um talento da base, e aí a multa internacional seria de 40 milhões. Esse regime de SAF, ele não pode, quando existe um laço tão estreito com clubes mais poderosos, começar a acontecer isso, de ser um trampolim para a Europa e para pagar menos multa, etc. Não tem esse risco jurídico? Eu não tenho dúvida. Pode ser. Mas o que acontece? O futebol e essa evolução econômica que a gente está tendo, até em função também das apostas esportivas, que é algo muito recente no Brasil, ele precisa urgentemente de autorregulação. A multipropriedade de clubes é um assunto urgente, que a FIFA precisa trabalhar junto com as federações internacionais, para se criar um mecanismo de proteção também para isso. É mais ou menos como doping e antidoping, né? Tu cria o antidoping, só que depois o doping vai lá e já encontra uma outra substância e daí tu vai de novo. É mais ou menos assim. Se apresenta uma novidade, se vê o tipo de problema que traz e se cria uma regulação para se mitigar esse problema. Então, se precisa trabalhar urgentemente com uma regulação com relação à multipropriedade de clubes. Tanto que a gente está vendo uma federação italiana trabalhando de um jeito, uma federação alemã de outro jeito com relação à multipropriedade. Olha, não podem disputar o mesmo campeonato na Itália. Na Alemanha, a regra é outra. Então, assim, precisa a FIFA, como líder dessa cadeia associativa do futebol, estabelecer parâmetros para que, a partir desses parâmetros, as federações nacionais também regulem. Então, um clube, multipropriedade de clubes, um clube que tem um dono que tem clubes em vários lugares. Esse clube poderia comprar, sendo que a sede é no exterior, poderia pegar e pagar uma multa por formação de um atleta de base de acordo com o que traz a transferência nacional ou de acordo com o que traz a transferência internacional?
Então, vai pagar de acordo com o que traz a Nacional. Quanto tempo necessariamente ele precisa ficar no Brasil e atuar por esse clube para estar liberado para jogar? Precisa se autorregular. Enquanto não tiver a autorregulação, essa transferência é válida e os clubes brasileiros precisam se proteger de acordo com o que traz a regulação. Preferência de contrato. Precisa estabelecer uma preferência de contrato com o atleta. Não pode se esperar o prazo do contrato terminar para se fazer uma renovação. Então, os clubes têm mecanismos para tentar diminuir esse tipo de problema. Agora, o assédio no futebol ele é cada vez maior e cada vez com crianças mais jovens. Hoje tem crianças sendo procuradas por grandes clubes com 12, 13, 14 anos. Então, e o futebol não tem como regular isso, não tem como legislar sobre isso. Né? Então, são aqueles diálogos que acontecem do poder público, né, que são regras de trabalho infantil, por exemplo, com o movimento privado tentando se proteger. Então, é uma discussão interessante, só que, sem dúvida nenhuma, esse caso pontua a urgência do movimento esportivo se autorregular com relação à multipropriedade de clubes. Porque vários clubes usam clubes não menores, mas clubes de outros lugares como ponte para uma transferência internacional, até porque tem ganho econômico aí. A gente tem um movimento hoje de uma criação de uma liga brasileira de clubes, como no início dos anos 90 aconteceu a Premier League na Inglaterra. Como de fato funciona as ligas americanas, as 4 principais, os clubes que acabam gerindo, não existe uma federação americana de futebol, existe, mas ela cuida do esporte olímpico, tal como a FA cuida da FA Cup e da seleção inglesa, né? A Premier League Exatamente. não é gerida por ela. E me parece, a gente está completando um ano de programa agora, Além das Linhas, a gente está falando sobre isso no último ano, mas a impressão que me passa é que isso não vai a lugar nenhum, porque me parece que ainda não se... Para existir uma liga, é necessário que haja uma liga, né? Se a gente for parar para pensar na palavra. E não existe isso hoje. O maior impeditivo é qual? É dinheiro? Dinheiro, sempre. No Brasil, a gente ainda não tem uma cultura que teu adversário de campo é teu parceiro na construção de um produto muito maior e muito melhor. Crescer. Para fazer o bolo crescer. Não se tem essa cultura. Hoje, no Brasil, a gente tem 2 ligas, entre aspas, e vou colocar entre aspas, porque, na verdade, são 2 grupos que negociam direitos de transmissão. Isso é muito pouco diante do que uma indústria do esporte pode te entregar. Ainda mais a indústria do futebol no país do futebol. Então, enquanto não se entender e não se mudar essa cultura de que o teu adversário, o teu rival de campo é teu rival fora dele também, e não se pensar o futebol como um grande produto, a gente não vai conseguir avançar para uma ideia de liga. E o Brasil tem um histórico bem complicado com relação a isso. Se a gente for lembrar lá da Copa União em 87, acho que nem era nascido em 87 ainda, né? Então, mas, assim, então, olha aqui, faz muito tempo. Acho que o Gui já era nascido em 87. 83. Olha aí, mas não vai lembrar. Mas assim, em 87 se criou a Copa União no Brasil. O que foi isso? Foi um movimento rebelde dos clubes brasileiros que queriam ganhar mais dinheiro com transmissão de eventos esportivos e queriam organizar o campeonato e resolveram organizar o Clube dos 13, que organizaram uma Copa União independente da CBF. A CBF brigou, aí teve disputa jurídica, disputa política, e eles conseguiram compor e fazer um campeonato com 2 módulos. Módulo amarelo. O módulo amarelo e o módulo verde. Ali foi um embrião do quê? De uma liga. O Clube dos 13 conseguiu se organizar, os principais clubes do Brasil se organizaram de maneira coletiva para defender interesses coletivos. E o futebol ganhou muito dinheiro com isso. Tanto que o Clube dos 13 teve voz e decisão durante muito tempo no futebol brasileiro. E foi aí que os clubes brasileiros, final dos anos 80, início dos anos 2000, começaram a ter maior patrocínio, maior visibilidade, começaram a pagar melhor para os jogadores, começaram a trazer talentos para cá. Então começou a crescer muito o futebol brasileiro. Só que aí o que aconteceu? Teve, e eu participei dessa discussão, não vou conseguir me lembrar o ano, 2007, 2008, uma grande discussão com relação à renovação dos direitos de transmissão do campeonato. A Record ia entrar com muito dinheiro e a chance da Record ganhar da Globo era grande, porque era envelope fechado, essa concorrência que o Clube dos 13 analisava, não era nem a CBF. A CBF organizava o campeonato, mas o Clube dos 13 tinha direitos de TV e sentava na mesa junto com a CBF para conversar. E aí, o que aconteceu? A Globo foi e negociou diretamente com os 2 principais clubes do Brasil. Flamengo e Corinthians, e aí derrubou o efeito dominó. Implodiu. Pegou os 2 principais clubes, então negociem com os outros. E aí um outro clube saiu, abandonou a barca, o outro clube também, implodiu o Clube dos 13.
Então a gente teve em 87 um embrião de uma liga que seria precursora à própria Premier League. Mas os clubes brasileiros, de novo, pensando no próprio umbigo e no que ganhariam com aquela discussão e com aquela negociação, acabaram implodindo com um movimento que poderia ser muito importante e hoje a gente não estaria discutindo aqui liga de futebol e profissionalização na gestão de campeonatos no Brasil. O louco é que, eu vou usar o exemplo da NFL, que é o contrário, porque na NFL, nos anos 60, quando começa a negociar os direitos, eles são dados para as TVs, para a NBC, para a CBS, em bloco, e parte do New York Giants, que é o maior mercado consumidor dos Estados Unidos, virar e falar assim, não, a gente vai vender todo mundo junto, porque a liga tem que ser forte e eu quero que a liga seja forte. E os Giants estão numa fase terrível nos últimos 5, 6 anos, e mesmo assim são uma das 10 franquias, um dos 10 clubes mais valiosos do mundo. Então existe essa questão de, isso eu acho que é a parte triste, de eu quero esse bolo, eu quero metade desse bolo pequeno, sendo que poderia ser, sei lá, 1/4 de um bolo maior, que seria maior que a metade do bolo. Metade. Exatamente. Eu vou ganhar mais, mas meus adversários de campo também vão ganhar mais. Que bom. Você acha que existe um risco de uma espanholização do Campeonato Brasileiro? Sem dúvida. Que, inclusive, aconteceu em La Liga, né? Parecido, Real Madrid e Barcelona negociando os direitos, e aí teve que o Estado intervir, inclusive. Exatamente. Né? O que aqui seria um movimento difícil por causa da própria Constituição, da autonomia esportiva. Sim. Seria um movimento difícil o Estado intervir. Já se falou sobre isso. Já se teve até projeto de lei discutindo a questão do Estado interferir na organização do futebol brasileiro e na Liga. E isso foi afastado, ainda bem, porque se tem essa autonomia que é constitucional. Seria inconstitucional. Agora, na La Liga aconteceu exatamente isso. Barcelona e Real Madrid pegavam lá 50% do bolo, dividiam 50% para os outros, e só tinha Real Madrid e Barcelona. Como produto era muito ruim como produto. Aí o Estado interveio e disse o seguinte, não, nós vamos pegar 50% vai ser dividido igual, 25%, agora não me lembro, eu já soube isso de cabeça, agora não me lembro, mas 50% vai ser dividido igual, 25% vai ser dividido conforme a classificação do campeonato e 25% de acordo com a venda. Então, Real Madrid e Barcelona ganham mais do que os outros clubes, mas não é tão mais. Sim. Tanto mais assim que gere um desequilíbrio absurdo no campeonato. E a La Liga passou a ser atrativa de novo. Hoje tu vê grandes jogos envolvendo Real Madrid e Barcelona, que não é um confronto direto dos dois times. Pode até botar o Atlético, tira o Atlético de Madrid também, que não são esses 3 clubes jogando. Tem grandes jogos, tem boas disputas. O campeonato é muito mais atrativo do que era há um tempo. Mas o Estado teve que participar dessa discussão e dizer, não, isso aqui está um absurdo, nós estamos perdendo, então a partir de agora estou baixando uma lei aqui que vai dar uma distribuição diferente, vamos deixar o bolo mais bem distribuído. Na NFL, inclusive, é dividido por 32. Então, a gente estava falando dos Packers, é uma cidade de 100 mil habitantes, embora seja uma torcida nacional, mas eles ganham a mesma coisa que Chicago, Nova York, Los Angeles, porque a liga se vê dessa forma, né? Claro. E é uma questão cultural que eu acho que vale o debate para justamente talvez mudar esse foco. Andrei, voltar só rapidinho um tema da reportagem. Quando você ainda estava na reportagem, ainda tinha acesso ao CT ou já tinha fechado a porta e virou TV Portão? Não, estava começando a virar TV Portão. Assim, várias vezes eu já fiquei do lado de fora, com o microfone, com aquele portão fechado nas minhas costas. Nas TVs agora se fala, essa é a expressão, TV Portão. TV Portão, assim, é constrangedor. Constrangedor, assim. Por quê? Porque não é só o ambiente, né? É que tu tem mais acesso à informação. Né? É o que eu digo para todo mundo. Esses dias eu estava brincando com um amigo meu, né? Que o jornalista hoje, muitos deles não conhecem mais o presidente, não conhecem o jogador, não conhecem o diretor, não conhecem o técnico, não troca mensagem, não pergunta absolutamente nada. Espera vir a notícia oficial e repercute. Daí são ideias, são teses sobre as notícias oficiais, entendeu? Eu acho que o jornalismo esportivo está perdendo muito. Você não acha que o torcedor perde também? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Assim, o torcedor engajado, como é que se fala, né? Como é que tem um nome para isso? Hard user? Não, o influencer, como é que é? É o identificado. Tá. O identificado. Ele tem um viés muito claro, né? Ele tem um lado muito claro. Eu acho que está faltando ainda para a informação, para dar credibilidade para a notícia, o perfil do jornalista mesmo, da apuração da notícia, independentemente se é a favor ou se é contra. E sem nenhum viés passional dentro da hora de comunicar essa notícia. E o acesso está cada vez mais limitado. Eu sou do tempo, curte, e de novo não façam conta nessa hora,
e não façam reflexões com relação à idade, mas eu sentava do lado do Muricy treinando o time e eu via o Muricy reclamando do jogador, reclamando do outro, ele contava alguma coisa, eu sentava ao lado de outro técnico importante, do Abel, por exemplo, conversava com ele antes do treino, depois do treino, terminava o treino, eu ia com o meu cinegrafista e ia lá do lado do Curti, vem cá, o que está acontecendo contigo? Enquanto outra TV ia lá conversar com o Guilherme, outra TV ia lá conversar com o Manuel, e daí no outro dia tu precisava ficar olhando a TV para ver quem é que tinha melhor manchete, que eram notícias diferentes. E daí eu sabia por que aquele jogador estava daquele jeito, eventualmente eles contavam uma coisa ou outra. Tu tinha muito mais informação, tu tinha muito mais conteúdo relevante com relação à notícia de esporte. Hoje é muita tese, né? O cara faz exercício sobre nada, pega e discute como vai ser o jogo e depois discute o que foi o jogo, sem nenhum conteúdo de informação. Isso vai acomodando as pessoas. Eu faço uma crítica muito grande, e não quero generalizar, mas eu acho que é fundamental, e ainda digo isso de novo. Para mim, eu, como formação de jornalista, alguém que trabalha no jornalismo há muito tempo, vejo o jornalista como aquele que tem informação, aquele que apura. Aquele que apura e depois divulga. Vai atrás de boas respostas, faz boas perguntas para ir atrás de boas respostas. Eu ainda valorizo demais esse produtor de conteúdo. Eu acho ele fundamental por uma questão de saúde pública de informação. Uhum. Eu acho assim, o jornalismo é um serviço público que a gente presta. Tanto que a concessão de TV é uma concessão pública. Uhum. Então a gente tem um compromisso de bem informar. E para bem informar, tu precisa conversar com as pessoas. Precisa conversar com o presidente, precisa conversar com o técnico, precisa conversar com um jogador, com todas as pessoas envolvidas. Não dá para tu pegar uma notícia de internet e pronto. Hoje na internet a gente vê, e assim, não é raro, tu sabe disso. Tu vê alguém dando uma informação que eu, por exemplo, hoje, do outro lado, como advogado, e alguém que trabalha com clubes, com atletas. Sei que não é verdade, mas essa informação é replicada por vários que pegam a informação daquele e não citam nem a fonte. Estão dando uma barrigada junto com os outros, junto com aquele que deu pela primeira vez. E aquilo vai criando um bolo de neve, depois não acontece nada, o jogador vai se apresentar na quarta-feira da semana que vem. Todo mundo, olha, informação de última hora, o jogador... Não acontece, porque a negociação nem terminou ainda. Não tem nada acertado, não tem nem trocando minutas eles estão ainda. Uhum. Só que isso se torna um bolo, todo mundo repercute, não chega na quarta-feira, depois... E às vezes até atrapalha a negociação. Atrapalha? Muito, atrapalha e muito. Muitas vezes dá alguns passos para trás. E daí depois não chega na quarta, não chega na quinta, não chega na sexta, e na sexta-feira, olha, mudou um pouco, porque na hora de assinar... Valores assustam. Os valores assustaram, valores assustam. E ficou por isso mesmo. Pô, eu sou da época que se tu desse uma informação errada, o teu chefe te chamava... Disse, olha, não vai mais falar sobre isso um tempo. Fica 2 dias pensando na tua casa sobre o que tu fez. E eu acho que o esporte está caminhando para uma linha do entretenimento que o compromisso com a informação ele passa a ser muito menor do que o compromisso com a informação, por exemplo, na área da economia. Erra uma vírgula na economia. Erra uma notícia na economia. O que o editor vai fazer? Talvez seja diferente do que o editor no esporte está fazendo hoje. Eu acho muito ruim. Compromisso com a checagem que... pela agilidade e celeridade de rede social, meio que também se esvaiu. Eu lembro que uma das minhas primeiras transmissões, 2014, de NFL, eu, sei lá, abri a hashtag lá e algum fã esporte fez uma pergunta. E aí eu falei assim no ar. E era um jogo sábado de college football, que tava tendo pouquíssima gente assistindo. E aí eu falei assim, eu acho que foi tal cara o treinador tal. Aí foi pro break, tava fazendo jogo com o Everaldo. Aí o EV virou pra mim e falou assim, Toninho, me chama de Toninho. Toninho, se você não tem certeza, não fala. Vê antes, confirma, e aí você fala. E eu era muito mais cru, tava vindo do direito e tal. E aí isso ficou na minha cabeça, porque eu prefiro errar uma previsão, errar uma opinião, do que errar uma informação. Claro, assim, claro. Pra mim é inconcebível. Se eu tô assistindo, alguém vira e fala assim, não, porque ano passado tal jogador tava em tal time. Eu olho e falo, não é esse time que tava em outro. Eu acho que é básico. É básico e a gente realmente está vivendo um momento que isso deixou de ser prioridade, deixou de ser básico. Uma reflexão válida. Eu fico bem chateado com esse movimento que a gente está tomando. Porque, para mim, o jornalismo sempre ficou numa linha entre entretenimento e informação. Mas eu acho que está indo muito para o entretenimento. E está deixando muito de lado a informação. E de informação e opinião. Eu gosto da opinião. Eu gosto da opinião também. Mas a opinião tem que ser embasada. Eu sou dessa linha também. Quero dar uma opinião, eu tenho embasamento. Eu conversei com o fulano, conversei com o Beltrano, eu analisei os jogos do time, o time joga de determinada forma, por isso que eu acho que vai jogar assim. Quando joga contra time que atua dessa forma e tem um movimento tático desse jeito, ele atua de forma diferente, então acho que vai jogar dessa forma, desse jeito. Aí tu tem informação, tu está agregando
conteúdo, a tua opinião. Eu acho sempre o melhor caminho. A pandemia foi meio que o bode expiatório para os clubes transformarem tudo em TV Portão. Basicamente foi nessa época. Eu lembro que até falei com a sua esposa, falei com a Marcela, eu lembro que ela mencionou isso. Será que os clubes não percebem que o repórter, o jornalista que está ali no CT, ele não é o inimigo? Porque me parece que tem um pouco essa visão que o jornalista ele não é a ponte do clube com o torcedor, mas que ele é o cara que pode atrapalhar o time, que pode passar alguma informação. Me parece que a motivação é essa. Eu acho que eles veem, sim. O que deveria existir é uma grande mobilização das empresas de comunicação para retomar esse espaço. Até porque elas ajudam a financiar os clubes. Sim. O que eu achava um grande absurdo na época da Globo... E até expor as placas. Eu lembro que tinha placa de publicidade no campo de treinamento, né? Claro, exatamente. Os clubes vão ganhar com isso. Aquele bannerzinho atrás do atleta, o clube está ganhando com isso. Precisa se explicar, se precisa conversar. Porque eu me lembro que na época que eu ainda trabalhava na TV, que a gente tinha os direitos de transmissão, que se pagava uma fortuna, na época que os direitos de transmissão eram 70%, 80% do orçamento dos clubes. Então, imagina o que a Globo, na época, pagava para os clubes, tinha 60%, 70% do orçamento dos clubes no ano. Era um absurdo. E a gente não conseguia um entrevistado para o Esporte Espetacular. Era o principal produto de esporte da Globo. Tinha que pedir, por favor, para o assessor de imprensa para conseguir um entrevistado. Por que não se coloca em contrato? Toda sexta-feira, no início da semana, a Globo avisa quem vai ser o entrevistado do Esporte Espetacular e na sexta-feira esse cara precisa estar à disposição. Que também não é nenhum favor. Não é nenhum favor. Sim, meu Deus Toda do céu. segunda-feira, após rodada, era aquele desespero para conseguir o cara que tinha feito o gol, ou o cara que fez a grande defesa, o personagem do jogo, para ele poder dar uma entrevista no Globo Esporte. Por que não se coloca? Isso aí é uma coisa que eu vejo da NFL também, das ligas americanas. Deveria ter coletiva obrigatória de treinador depois do jogo. Aqui até tem, né? Tem. Coletiva de jogador também, sem ser zona mista. Porque, vou dar um exemplo, que seria muito interessante. Para o torcedor do Santos. O Santos tomou goleada histórica do Vasco, Neymar chorando em campo. Neymar passou pelos repórteres. Se eu sou torcedor do Santos, eu quero ver o que o Neymar vai falar depois disso. Lógico que o choro fala muito. Não existe nenhuma obrigação contratual do atleta aqui falar depois do jogo. Exatamente. Como é que a Globo, na época que mantinha esses clubes, não colocava em contrato essas exigências? Depois passou a colocar, mas com o tempo. Demorou muito tempo. Então, eu acho que tem que se posicionar com relação a isso. Olha, a gente tem o dever de informar. É uma prestação de serviço público. E a gente financia isso também. Isso para vocês também é importante. Vamos liberar aqui 2 vezes por semana, 3 vezes por semana o acesso ao clube, quando tinha jogada ensaiada, tal, fechava o CT, tudo mas bem. Não pode gravar, ninguém grava. Se fazia isso várias vezes. Sim. Vira a câmera. Às vezes ficava com a câmera parada ali, o cinegrafista fingindo que não estava. O técnico chegava lá, o Muricy, sei lá, o Abel. Vira essa câmera para lá. Vira para lá. Tinha que virar a câmera, porque assim, ele podia estar lá se fingindo de morto, entendeu? Mas assim, era uma questão conversada. Todo mundo se entendia bem. E eu acho que foi um retrocesso muito grande. E quem perde mais é a audiência com relação a isso. Quem perde mais é o torcedor com relação a isso. Andrei, para terminar a entrevista, eu sempre faço uma pergunta prospectiva. Daqui 10 anos, você acha que na Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai ter mais clube associativo ou SAF? SAF. Eu acho que a gente não vai contrariar o movimento que o mundo toma. O que eu acho é que exemplos recentes de SAF no Brasil acenderam um sinal de alerta, sinal laranjinha. Atenção, cuide com quem tu vai te relacionar, cuide para quem tu vai entregar esse patrimônio, que não é só do associado, é um patrimônio da cidade, muitas vezes do estado, muitas vezes do Brasil. Presta atenção, faz uma diligência com cuidado, o que você precisa preservar, qual a atenção, qual o controle que a associação vai ter para fazer esse movimento da maneira mais segura possível. Mas eu acho que os clubes vão virar associação, vão virar empresa pela possibilidade que tem de captação de recursos, pelo caminho da profissionalização ser mais fácil. Eu acho que esse vai ser o caminho para o futebol brasileiro. Andrei, obrigado. Passou voando, hein? Nem olhei o relógio, 10h20. O pessoal quer acompanhar seu trabalho na parte da comunicação, onde que pode te seguir, te acompanhar? No UOL, a gente tem um blog diário e eventualmente participo de um ou outro programa, conforme demanda, né? Assunto jurídico importante, eu vou lá. E também tem o Lei em Campo, que é um projeto de direito e esporte voltado à área da comunicação, que eu também escrevo por lá 1 ou 2 vezes por semana. E nas minhas redes sociais, @AndreiCampf. É isso. Obrigado, muito Andrei. obrigado, Coutinho. Foi muito legal aqui, passou rápido mesmo. Foi bom. Valeu.
Fiquei feliz de me reconectar um pouco com o direito também. Tem termos que tu falou aí que eu nem me lembrava também, né? Enraiza, não tem como. Lead é bom. É isso, gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Coloca nos comentários o que você quer ver aqui no Além das Linhas. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.